Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para falar sobre um assunto diferente, né? Minha primeira oficina foi sobre comunicação não violenta, e agora o assunto que eu escolhi abordar foi o combate às fake news, que continua sendo bem atual e bem relevante para o debate público, principalmente quando o assunto são eleições. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação de slides para vocês e me aprofundar um pouco mais no conceito de notícias falsas e como elas proporcionam a maior desinformação do eleitor e do cidadão comum. Então vamos lá. Tá aqui. Bom, vou me apresentar novamente para quem não assistiu a primeira live ou não lembra de mim. Meu nome é Samantha Teixeira, eu sou psicóloga, tenho experiência em marketing político há mais de 11 anos, já participei de cerca de 20 campanhas eleitorais, além de atuar na comunicação de mandatários. Fiz campanha para candidatos aos mais diversos cargos eletivos e obtive vitória na maior parte delas. Tem um livro também publicado que se chama Campanhas Políticas nas Redes Sociais, como fazer comunicação digital com eficiência. Bom, o programa que eu participo é de multiplicadores do Politize, que é uma instituição entre a sociedade civil e organização do terceiro setor, que tem como propósito levar a educação política a qualquer pessoa, a qualquer lugar. Aqui o breve resumo da minha trajetória, como já mencionado anteriormente. Aqui algumas fotos, eu com o ex-presidente Temer, no lançamento do meu livro, Noite de Autógrafos, e eu no Congresso Nacional, em Brasília. Aqui tem um panorama geral do Politize. Hoje em dia são mais de 2.500 multiplicadores, são mais de 80 embaixadas espalhadas pelo Brasil todo e mais de 50 líderes da Politize. Fake news. Vamos lá, então, pessoal. Atualmente, vivemos em uma era em que existe uma avalanche de informações que estão a um clique de distância, e a partir delas formamos o nosso juízo de valor. As notícias falsas existem desde o século VI, na Idade Antiga, com discursos que demonstram situações e podem até ser verdade em algum grau, mas não totalmente. Somente em 2016 o conceito de pós-verdade surgiu no dicionário de Oxford. Então a gente pode ver que as notícias falsas sempre existiram, né? O nome fake news surgiu recentemente como se fosse uma atualização do conceito que existe desde o século VI, na Idade Antiga, e o objetivo é plantar informações para adversários perder votos, né, principalmente nas eleições. Então, no período de campanha eleitoral, as leis e regras sobre o assunto ficam muito mais rígidas e a gente precisa estar muito mais vigilantes e fiscalizadores para que isso não influencie diretamente na nossa democracia e na qualidade dela, né? É uma decisão super importante a gente decidir os nossos representantes na política e a gente não pode deixar que interferências externas venham prejudicar o nosso juízo de valor na hora de tomar essa importante decisão. Mas afinal, o que é a pós-verdade? Vocês sabem o que é pós-verdade? Muita gente não entende o conceito, né? Acha que pós é um período após alguma coisa, depois de algum determinado acontecimento, mas na verdade a pós-verdade não se refere a um momento que acontece a alguma coisa, refere-se a um período em que a verdade não tem mais a mesma importância como tinha anteriormente. Então, assim, pós-verdade é a verdade perdeu o seu valor, o seu sentido para crenças, paixões, emoções, visões pessoais. Então, fatos objetivos agora se tornam menos relevantes, o que é um erro, né?
esse fenômeno foi bastante evidente e marcou a sua origem em duas situações específicas no ano de 2016, que foram as eleições nos Estados Unidos, né, entre o Trump e a Hillary Clinton, e a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Mas o que ambos acontecimentos tiveram em comum? As campanhas são digitalizadas, ou seja, o foco é principalmente na internet, o que tornou um ambiente muito mais favorável para a propagação de notícias falsas, né? Vocês sabem como uma notícia adquire uma certa velocidade na internet e fica quase que impossível conter os danos e impedir que ela continue a se propagar por aí, atingindo mais e mais pessoas. Então, os anúncios personalizados e com abordagens diferentes começaram a ser implementados por meio de dark posts, por exemplo, o que torna muito mais difícil a fiscalização. Dark posts são aqueles posts que aparecem no seu feed de notícias, mas não na sua página, na sua rede, no seu perfil. Então, é um conteúdo que não tem uma fonte rígida. Então, pode circular por aí com muito mais facilidade, com muito mais comentários, e fica difícil a gente encontrar ele novamente depois que visualizamos pela primeira vez. Mas qual que é a realidade do Brasil, né, diante disso tudo? A gente falou um pouco dos Estados Unidos, Reino Unido, saindo da União Europeia, mas onde que fica o Brasil nesse cenário? 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa, e apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar no termo fake news. Aqui embaixo está a fonte da pesquisa, e os números são bastante alarmantes, né? Porque se os brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa e, e não conseguem se preparar para isso, para se blindar sobre a influência que eles podem ter diante delas, fica muito mais complicado. Então, a educação política nesse sentido, a conscientização se faz ainda mais importante. Como está a situação do brasileiro? Os brasileiros buscam a emancipação e não querem mais se informar por meio de jornalistas da imprensa tradicional, como a rádio, a televisão, o jornal, por exemplo. Principalmente por acharem que a mídia faz uma cobertura mal feita e tendenciosa dos fatos. É verdade que muitos veículos de comunicação possuem um viés tendencioso, né? Acho que é muito difícil a gente ser imparcial hoje em dia, embora essa seja a grande razão do jornalismo existir, informar sem influenciar, sem confundir. E os brasileiros estão bastante descrentes, né? Principalmente a extrema-direita, os bolsonaristas, que não cansam em dizer, principalmente nas redes sociais, que a Globo é um lixo, entre outras questões. No entanto, com a massificação das informações, corremos o risco de nos depararmos com informações inexatas, exageradas e até mesmo erradas. Então, é uma gama de influências negativas que a gente pode ter de acordo com a manipulação dos dados. Por isso, a imprensa ainda tem e deve demonstrar a sua importância, visto que ela apura e checa as informações com profissionalismo. A gente não pode tirar essa responsabilidade de cima da imprensa de atuar como profissionais de verdade, né? Se formaram para isso, se prepararam, se capacitaram e precisam exercer a sua função, a sua profissão. Mas vocês sabem quais são os tipos de notícias falsas? Muita gente acha que notícia falsa é uma só e generaliza, mas elas são separadas em alguns tópicos e a gente vai ver eles agora. Então, aqui existem 7 tipos de notícias falsas: sátira ou paródias, de falsa conexão, conteúdo enganoso, falso contexto, conteúdo impostor, conteúdo manipulado e conteúdo fabricado. Aqui eu aprofundo um pouquinho em cada um desses temas. O primeiro, de falsa conexão, se trata quando os elementos ao redor do conteúdo não dão suporte às informações e podem levar à interpretação precipitada e equivocada.
Esses elementos podem ser visuais, como fotografias sem ligação com a notícia, ou mesmo textuais, no caso de manchetes chamativas, porém desconexas. Eu até pensei em apresentar alguns exemplos de notícias falsas, mas fiquei com receio de parecer que eu tenho algum viés ideológico aqui para vocês, quando na verdade não se trata disso. O segundo tipo de notícias falsas é o de falso contexto, e caracteriza-se pelo uso de informações verdadeiras, mas retiradas do seu contexto original, com o objetivo de criar uma confusão. É quando o conteúdo antigo, por exemplo, é publicado ou compartilhado como se fosse atual. Então, a gente resgata algo do passado para trazer à tona um assunto que muitas vezes já foi resolvido ou se trata sobre um factoide apenas. Terceiro tipo é manipulação de conteúdo e pode ser considerado um conteúdo manipulado, a informação ou imagem verdadeira que é editada com a intenção de enganar. Imagens e vídeos manipulados em softwares de edição avançados podem criar situações falsas e a partir de conteúdo verídico, por exemplo. Então, é um conteúdo que tem um fundo de verdade, mas acaba sendo distorcido diante da narrativa, diante do desenrolar da história, do storytelling, né? Quarto, sátira ou paródia. A intenção do conteúdo satírico é apresentar situações ou informações exageradas ou absurdas, com o objetivo de entreter através do humor, do ridículo. A gente tem um exemplo muito claro disso e bastante antigo, muito antes da gente entrar em contato com o termo de fake news, que é o do sensacionalista, mas ele já surgiu com o propósito de humor, de ironia. E a gente sempre soube que a característica principal desse veículo de comunicação era essa. Então, o intuito deles nunca foi desinformar, mas sim tornar engraçada uma situação que muitas vezes é trágica. Quinto, conteúdo enganoso. Acontece quando uma informação real é usada de maneira ardilosa, muitas vezes com palavras escolhidas a dedo para sugerir uma interpretação específica e geralmente com o intuito de prejudicar uma pessoa, um grupo social, entre outros. Então, ao invés de você abordar o assunto sem adjetivos, sem características pejorativas, claramente você identifica o viés pela utilização das palavras que são depreciativas a determinada pessoa, a determinado grupo, partido, contexto, enfim. Conteúdo impostor. Normalmente aparecem imagens, textos, páginas e sites falsos que imitam conteúdo de fontes confiáveis ou tentam se passar por elas através principalmente de elementos visuais. Então, existem algumas notícias que imitam veículos de comunicação confiáveis, né, que têm determinada autoridade e são grandes, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, Estadão, CBN, enfim, quer roubar uma autoridade para embasar ainda mais o conteúdo como se ele fosse verdadeiro, como se fosse checado, como fosse indiscutível a sua veracidade, assim, inquestionável. Não gera nenhum tipo de dúvida assim no leitor. Sétimo, o último tipo é o conteúdo fabricado. Então não tem nenhuma ligação com a realidade, seu objetivo é enganar, causar danos e prejudicar pessoas, grupos e causas específicos. Então, é um conteúdo que não tem nenhum fundo de verdade, que foi criado do zero, com o intuito de inventar mesmo algo que desabone a outra pessoa. Então, assim, são notícias fabricadas sem nenhuma ligação com a realidade, muitas vezes só fruto da criatividade de alguém. Mas assim, vamos direto ao ponto. É muito importante a gente identificar as notícias falsas e conter os danos a fim de informar de fato as outras pessoas que podem ser presas fáceis a esses conteúdos. Então, vamos aprender agora como fazer essa identificação. Vamos fazer isso então a partir de 4 perguntinhas. Por que tendemos a acreditar em notícias falsas? O primeiro é o realismo ingênuo. A gente
a gente quer crer que a nossa percepção da realidade é a correta, por conta da polarização em nossa bolha social. Então, a gente vive em um grupo que todo mundo pensa da mesma forma, então a gente vai buscar informações que reforcem o nosso ponto de vista. A gente quer acreditar naquilo. Segundo, viés de confirmação. Tendemos a acreditar naquilo que reforça nossos pontos de vista por lealdade às crenças. Então, assim, ninguém quer ser contraditório, ninguém quer se mostrar inconsistente, incoerente. Então, se a gente pensa de determinada forma, a gente tende a manter esse ponto de vista até o final, por receio de voltar atrás em alguma afirmação, em algum pensamento, e mostrar determinada fragilidade de caráter até. Como o ambiente nos estimula a acreditar em notícias falsas? Fundamentos sociais. Tendemos a ficar próximos de grupos os quais nos identificamos, reforçando nossas ideias e pontos de vista, que são as bolhas sociais, já comentadas, e também as bolhas digitais, que estão nas redes sociais e pessoas que a gente segue, que a gente se conecta. Mídia tradicional. Disseminam informações que reforçam os fundamentos sociais e nossos pontos de vista. Mídias sociais possuem robôs ou contas maliciosas e estimulam o efeito câmaras de eco para transmitir informações alinhadas à nossa visão. Então, são os algoritmos, são os robôs, os comportamentos em massa, e é quase que um ciclo sem fim, né? A gente consome determinado conteúdo e então muitos outros conteúdos como esse passam a ser apresentados a nós. Então, de acordo com esses três pilares, a gente consegue ver como tudo isso está interconectado um ao outro, né? Então, vamos refletir. Você costuma buscar notícias, informações fora da sua bolha? Isso é algo que eu mesma quis mudar recentemente na minha vida, assim. Eu sempre tive um viés e após perceber que a galera fazia uma manipulação, um malabarismo para defender o indefensável, eu comecei a buscar informações de fora que pelo menos trouxessem um contraponto para eu tirar as minhas próprias conclusões e não só seguir a manada, seguir um grupo, né? Ser Maria vai com as outras. Então, assim, fui sim buscar informações fora e eu percebi que não era tudo aquilo que eu imaginava. Algumas coisas sim, algumas coisas eu mudei do meu ponto de vista e não me arrependo, porque eu acredito que isso também é fazer progresso, isso também é evoluir, crescer, né? Amadurecer. E quem influencia as notícias falsas? Os criadores, né, os robôs, empresas e pessoas motivadas pelo lucro e influência política que disseminam as informações falsas. Então, assim, isso já se tornou realmente um negócio. Tem gente que ganha dinheiro com isso, é contratado para fazer campanha e para agir no lado B de uma publicidade, de uma campanha eleitoral, com esse objetivo de fato. Segundo, são os árbitros, organizações e instituições que podem conscientizar o público e aplicar regras de combate à desinformação. Então, quanto mais a gente ter recursos, munir as pessoas, mais a gente consegue combater as notícias falsas a ponto de que elas não influenciem mais as eleições e a eleição de algum candidato, de um presidente da República, por exemplo. E os consumidores, pessoas que se informam por meio de redes sociais e não possuem habilidades em checar conteúdos e fontes. Então, assim, as pessoas que são mais céticas tendem a apresentar certa resistência a alguma informação, mas as pessoas que são facilmente impressionáveis e entram em contato com determinado conteúdo sem pensar muito a respeito, né, diante da internet ser tão dinâmica, instantânea, também são atores influenciados que também fazem parte desse ecossistema de desinformação. Mais uma reflexão. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas possuem em checar se uma notícia é falsa? Então vamos lá. O que podemos fazer para ajudar a diminuir a desinformação nas redes? Aqui tem um checklist que deve ser seguido, um passo a passo, para checar determinada notícia e ver se se trata de uma
informação verdadeira ou não. Então, assim, pesquise a fonte, sua missão e o histórico. Também pesquise se a notícia não foi publicada por outros veículos de comunicação. Então, pegou uma notícia? Vamos ver. Essa é uma notícia avulsa, única, é algo pontual? Ou todos os veículos estão publicando a respeito? Veículos de autoridade, de respeito, reconhecidos, né? Leia a notícia por completo e não apenas o título. As pessoas querem fazer aqueles clickbaits, que são iscas de clique, e por isso fazem algumas manchetes que são polêmicas, né, que chamam a atenção do leitor. Mas aí o leitor para por aí e já começa a disseminar e compartilhar no WhatsApp. Então, é um clique que pode fazer um estrago tremendo. Então, leia a notícia, tenta entender se tem relação com o título ou não é bem assim. Pesquise sobre o autor, se ele existe e se é confiável. Então, jogar no Google ali o nome da pessoa, conhecer um pouco da trajetória dela. Clique nas fontes de apoio da notícia e tenha certeza que elas são confiáveis. Toda notícia tem hiperlinks que levam a outras fontes. Então é sempre bom dar uma aprofundada, sair da superficialidade. Verifique a data da publicação e garanta que a notícia não é antiga. Isso é a primeira coisa que eu faço antes de replicar por ali. Aí eu vejo se a notícia é recente, se foi de hoje, é de ontem, anteontem, se não mudou, se nada mudou desde que ela foi publicada, é algo importantíssimo, tá? Tenha certeza se a notícia não é uma piada. E às vezes é uma piada e a gente não consegue pegar esse humor tão de pronto, a gente tem certa dificuldade de interpretar um conteúdo, né, nas redes. A comunicação digital é diferente da comunicação face-to-face. Então, aguçar esse nosso criticismo, olhar analítico mesmo. Repensar seus preconceitos, eles podem afetar a sua interpretação acerca da notícia e dos fatos. Então, a gente lê algo e a gente já quer transformar aquilo em outra coisa, a gente já quer utilizar uma informação para reforçar o nosso ponto de vista ou para anunciar para os nossos amigos, olha, tá vendo, eu não disse isso e aquilo. Consulte um especialista e estude mais sobre um tema. Os especialistas, a opinião científica é muito mais importante do que o senso comum. Então, vamos atrás dessas informações mais consolidadas e objeto de estudo. E foi por conta de toda essa questão de fake news e notícias falsas que surgiu desde 2016 para cá, que as agências de checagem de fatos foram criadas e hoje elas desempenham um papel importantíssimo no combate à desinformação. Algumas delas brasileiras é o Lupa, Fato ou Fake, Aos Fatos, o UOL Confere e Comprova, jornalismo colaborativo contra a desinformação. Aqui a gente tem um panorama mundial de quantas agências de checagem de fatos existem no mundo. Então, assim, ó, para vocês verem, no Brasil tem apenas 3 e o local onde tem mais agências desse tipo é nos Estados Unidos, com 43. Mas por qual motivo, né, elas foram criadas assim? O jornalismo sempre existiu, mas agora é um novo viés, né, que é o de checagem mesmo. Ao invés de produzir a informação, você checa ela. Então, assim, o mercado cresceu 2.500 vezes mais desde 2014 com o intuito de defender o direito a informações verdadeiras, né? Todo mundo tem o direito à informação e que elas sejam verdadeiras. Então, que a gente garanta esse direito inviolável da população comum. Alguns repórteres, por estarem sobrecarregados, não conseguem checar a fonte. Então, eles fazem o seu conteúdo e não tem tempo de aprofundar, de checar todas as variáveis do seu material. Então, assim, é importante que passe pela mão outras etapas, outros processos, outros setores
que verifiquem, né, que façam o pente fino, é como se fosse uma peneira para confirmar se pode ser entregue ao leitor. E a busca pelos furos de notícias, né? Muitas vezes jornalistas entram em contato com determinada informação, querem ser o primeiro, os pioneiros a publicar isso, né? Essa polêmica para garantir audiência e acabam replicando fake news sem saber e depois precisam vir a público, né, com erratas e com notas de esclarecimento sobre o conteúdo veiculado anteriormente. Então, aqui tem uma metodologia que é seguida pela maioria dessas agências de checagem, nem sempre é igual, mas aqui tem um escopo bacana de como funciona esse método de trabalho. Então, assim, é importante que as pessoas envolvidas nesse processo assistam diariamente os noticiários, identifiquem alguma fala, alguma informação problemática, levante tudo sobre o assunto. Essa pessoa também pode recorrer à LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, para obter mais dados sobre isso, que nem sempre estão disponíveis para todo mundo, mas se você for lá e solicitar desses órgãos, eles são obrigados a te fornecer. Consultar especialistas da área e entrar em contato com a própria pessoa que veiculou a notícia, a matéria, para confrontar os dados e até mesmo dar um direito de resposta, né? E essas agências de checagem de fato são obrigadas a seguir rigorosas regras que se resumem a transparência da fonte, transparência de financiamento. Quem financia essas agências? Tem algum interesse particular, interesse próprio em querer checar isso, desmentir ou não? Então é importante saber. E a transparência da metodologia que eu abordei acima. Então, tudo se resume à transparência. Quanto mais transparência, melhor. E para finalizar, vamos falar de regulação, né? Então, que leis já existem para regular essa atividade de notícias, jornalísticas, etc. As leis que existem mundo afora. A Alemanha foi a pioneira na criação de leis para regulamentar a internet e a disseminação de notícias falsas no ambiente online. Então, assim, a gente tem muito a aprender com esses países pioneiros que estão anos-luz na nossa frente nisso. Então, existem muitas medidas que a gente pode replicar aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, os anunciantes precisam agora informar quem paga pelos patrocínios em conteúdos nas redes sociais e quanto de verba que foi destinado para cada conteúdo. Isso pode levar a muita reflexão, né? Qual é o interesse dos anunciantes em colocar dinheiro para que algo seja propagado por aí? Na França, é obrigado que os conteúdos danosos sejam excluídos em até 24 horas da rede, um prazo ok, né? Mas que pode ser estendido até 7 dias, de acordo com a complexidade de cada situação. Então, cada conteúdo existe um determinado tipo de complexidade, então pode variar até um período de uma semana. E as empresas, além disso, elas devem fazer relatórios anuais com as postagens que foram excluídas das suas plataformas e informar também o motivo pelo qual foi feita a exclusão. Então, para não ter nenhum tipo de manobra para publicar alguma coisa prejudicial e excluída depois, né, dificultar a fiscalização, esses relatórios precisam ser entregues todo ano. E no Brasil? No Brasil, a gente conta, né, com o Marco Civil da internet, e isso faz com que, numa campanha eleitoral, o candidato que se valer dos meios legais para se eleger pode ter seu mandato cassado e até a anulação das eleições. Então, assim, o candidato que quer garantir que ele seja eleito e não corra o risco de perder o seu mandato, nem ser prejudicado, né, uma cassação de 8 anos, então, ou seja, não pode participar de eleições, ele não deve agir de má fé. Então, vamos ser honestos, né? Vamos ser éticos desde as campanhas, porque então o que será de um candidato eleito
que não age assim nem no período de campanha, imagine só no seu mandato, né? Mas assim, a gente precisa ter cautela também com esses tipos de regulação, porque existe uma linha tênue entre o combate às fake news e a censura à liberdade de expressão. A nossa democracia pode ser lesada se não houver minuciosas especificações do que é ou não permitido nas redes. Então, a gente tem que deixar tudo em panos limpos, às claras, para que não se torne uma criminalização que envolve a Polícia Federal, por exemplo, e promover uma perseguição amparada pela lei. Esse é o maior perigo para a democracia. A melhor saída é sempre a educação política, que nos capacita como atores importantes para denunciar irregularidades. É com esse objetivo também que a Politize nasceu e se desenvolveu, e é por isso que eu tenho orgulho de fazer parte desse movimento ativista e importante para manter uma democracia brasileira. Aqui algumas reflexões, vocês podem me dar esse feedback tanto no privado quanto aqui no chat, de como foi a aula, como estão se sentindo após ela, o que aprendemos de novo, né? O que podemos mudar para a próxima aula. Então, tem alguma coisa que a gente poderia aprofundar ou falar de maneira mais esclarecedora? Qualquer dúvida, vocês podem comentar que eu esclareço aqui, tá certo? Você curtiu? Então, você pode dar a sua opinião na ouvidoria da Politize, de 0 a 10, que nota que você recomendaria para um amigo. E também deixar um elogio ou alguma crítica, sugestão, etc. É só mirar para esse QR Code aqui. A Politize também se mantém através de doações, então se você gostou do projeto e quer ajudar de alguma forma, você pode doar qualquer quantia por meio desse QR Code. E se você quiser fazer parte de outras formas, se inscreva para a formação dos próximos anos, né? 2024 está logo aí, a gente já está em outubro, então tem um processo seletivo que se aproxima e pode contar com a sua ajuda, com a sua colaboração. Aqui, momento da foto, eu acho que eu vou tirar um print para registrar esse momento, né? Importante para mim, para vocês, e no combate à desinformação como um todo. Aqui tem o meu telefone para contato, prefixo 11 94196 2191. Eu sou a Samantha Teixeira, para quem não se lembra, e eu faço política. Alguns e-mails também da Politize aí para vocês, se quiserem tirar um print para depois. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu, particularmente, adorei estudar sobre ele. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente acaba sempre descobrindo coisas novas, e foi o meu caso. E é um prazer para mim poder dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.